Se você quiser saber quais são as 5 melhores coisas de se trabalhar numa escola, de ser professor, fica aí, vamos falar já já, agora. Para você que está chegando aqui agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Luciano e esse é o Escola Pública Podcast. Número 5. Sem sombra de dúvida, a rotina. Sem sombra de dúvida, a melhor coisa a se trabalhar numa escola é a rotina, ou seja, a completa falta dela. Parece que a gente faz a mesma coisa todo dia, que a gente fica se repetindo de segunda a sexta, mas quando você vai ver lá no detalhe não é bem assim não. Cada dia realmente é diferente um do outro. Mesmo quando você tem turmas iguais e você precisa dar o mesmo conteúdo numa mesma escola, no mesmo horário, ainda assim é diferente. Eu, por exemplo, estou trabalhando com 3 turmas de 6º ano, antiga 5ª série. E se na primeira aula eu tento dar um conteúdo para o 6º A de um jeito, quando eu vou para a sala seguinte, no 6º B, é completamente diferente. Quando eu chego na 3ª turma, então, no 6º C, é uma história ainda mais diferente. Cada turma, cada aula, cada dia, cada aluno, é uma diversidade de coisas, é tanta informação acontecendo a todo momento, que você não pode dizer que aquilo é uma rotina. Embora seja o mesmo lugar, seja o mesmo trabalho, mas cada dia é literalmente diferente um do outro, completamente diferente. E se você consegue se entrosar com as turmas, se você consegue uma conexão com os alunos, o trabalho fica ainda mais fácil. E essa rotina ela vai para o espaço, eu não vejo a hora passar. Número 4. Essa, sem sombra de dúvida, é uma das melhores coisas de se trabalhar numa escola, de ser professor, sem sombra de dúvida. Horários flexíveis. Veja, um professor precisa em média trabalhar entre 30 e 32 horas aulas por semana. Eu estou falando da minha realidade aqui no estado de São Paulo. Você consegue dar essa quantidade de aulas trabalhando mais ou menos em um único período. No meu caso, por exemplo, eu dou 28 aulas por semana. Esse ano eu escolhi dar apenas 28 aulas das 30, 32 que eu poderia dar. Isso significa, na prática, que eu trabalho em um único período só, que é o período da tarde, o meu preferido. Sendo assim, eu tenho todo o período da manhã livre e antes das 7 da noite eu já estou na minha casa. Ah, detalhe, eu moro do lado da escola, eu lutei muito para conseguir isso também. Ou seja, eu tenho uma facilidade muito grande para chegar na escola, para voltar. Eu entro no horário maravilhoso, que é às 13 horas, quando começa a primeira aula, às mais ou menos 6h30, 6h35, acabou a aula, vou embora. Na prática, eu fico menos de um quarto do dia dentro da escola. É lógico que tem o trabalho extra-classe, elaborar provas, corrigir trabalhos, fazer uma série de atividades extras, que a gente inclusive é pago também para isso nas horas livres. E o mesmo acontece, por exemplo, se eu quisesse trabalhar de manhã. Trabalharia apenas no período da manhã ou apenas no período da noite. Isso depende bastante, varia bastante de profissional para profissional. Lá no começo da minha carreira, eu fazia o que a maioria dos professores fazem. Eu trabalhava em 1, 2, às vezes 3 escolas, trabalhava final de semana, cursinho pré-vestibular ao sábado, enfim. Dava um gás, dava um sangue para poder construir a vida, né? Comprar carro, fazer tudo que todo mundo tem que fazer. Mas depois de um tempo você vai vendo que é preciso desacelerar um pouco, que é preciso começar a encontrar mais tempo para você mesmo. E foi o que eu fiz. Trabalho para mim hoje se resume a um determinado período. Acabou aquilo, tchau, eu vou viver um pouco. Número 3. Criar coisas. Eu sou um cara que gosta de criar coisas, de inventar coisas. Antes de ser professor, eu exerci algumas profissões. Eu trabalhei em gráfica, eu fui office boy, eu trabalhei em obra, trabalhei anos em obra. Nenhuma saudade. E de tudo isso que eu já fiz na vida, ser professor seguramente é o que mais me dá prazer no sentido de criar coisas, de inventar, de pirar na ideia e começar a pensar. Vamos estudar isso, vamos estudar aquilo, vamos dobrar, vamos colar, vamos recortar, vamos montar grupos, vamos montar equipes, vamos sair da escola, vamos andar pela calçada da escola medindo coisas. Eu já falei aqui em outros vídeos que a liberdade que a gente tem na escola pública ela é maravilhosa, diferente de outras instituições como escolas particulares, por exemplo. A liberdade que a gente tem ela é fantástica e o professor realmente querendo e tendo condições ele consegue criar muito, ele consegue inventar muitas coisas. E a dependendo do profissional, ele vai percebendo o quanto e como cada aluno aprende, o quanto e como cada turma desenvolve aquela atividade. E isso tem a ver com a sua criatividade.
Isso tem a ver com a sua capacidade de inventar coisas, com a sua capacidade de enxergar por detrás do pano. Eu sei que tem outras profissões que você pode inventar muita coisa e pode até ser mais prazeroso e menos cansativo. Mas o fato é que dentro da sala de aula, para mim, não tem nada mais mágico do que poder criar. E principalmente ver que os alunos desenvolveram uma coisa que saiu da minha cabeça. E aquilo dá totalmente certo. Quando dá certo é maravilhoso, é muito bom. Segundo lugar. E no segundo lugar está justamente os alunos. Eu sei que a gente enfrenta uma série de problemas na escola básica, especialmente a escola pública. Eu sei que a gente é carente de tudo, não tem material, não tem infraestrutura, falta um monte de coisa. E aqui no Escola Pública Podcast, seja em vídeos, seja lá no nosso site em áudio, a gente tem falado dessas mazelas, de todas as dificuldades que a gente encontra há mais de 110 episódios. Mas superando tudo isso, uma das coisas mais maravilhosas que a gente pode ter é justamente o material humano. Pense, a maioria desses alunos chegam nas nossas mãos por volta de 10, 11 anos, no 6º ano, que era a antiga 5ª série. Se bem direcionados, se encaminhados de uma forma adequada, e eles conseguirem entender para que estão estudando aquilo e por que estão estudando aquilo, olha, eu vou dizer para você que é fantástico. Quando a coisa flui, é uma alegria atrás da outra. Tirando alguns probleminhas do dia a dia, e isso acontece bastante, é realmente maravilhoso você perceber os alunos aprendendo, os alunos entendendo. E principalmente no meu caso, que é matemática, observar que eles estão compreendendo coisas muito simples, coisas muito práticas e que vão ser úteis para a vida dele de alguma forma. Eu já dei aula para adultos também, aqui no estado de São Paulo, do EJA, Educação para Jovens e Adultos. É uma experiência bacana, muito legal também, mas nada supera o vigor e a loucura que é você perceber 38, 40, 42 pequenos seres humanos em formação, entendendo coisas muito importantes, coisas maravilhosas sobre cálculo, sobre medidas, sobre área, perímetros, sobre porcentagens, sobre ângulos, conteúdos que de verdade vão servir para alguma coisa. A adolescência, a pré-adolescência, provavelmente é o período mais mágico da vida de uma pessoa. Repare, é o momento que todo mundo lembra. Todo mundo se recorda da época da escola, todo mundo tem saudade do período da primeira namorada, da primeira paixão, a sua banda favorita, os artistas que você mais amava, todo um festival de descobertas, um monte de coisa, cada dia uma loucura. E a escola está dentro dessa recordação, ela está dentro dessa lembrança. E estar lá, fazer parte disso é maravilhoso. E em primeiríssimo lugar, férias, folgas e recessos. Não é novidade para ninguém que toda vez que o aluno fica em casa, toda vez que o aluno está de férias, o professor também está de férias. Aqui no estado de São Paulo, nós ficávamos um mês sem aula. Esse um mês ele foi diluído em 2 semanas em julho, uma semaninha em abril, mais outra semaninha em outubro e as férias de final de ano normal, Natal, Ano Novo, e aí parte de janeiro a gente está de volta. Isso facilita muito, isso ajuda muito a gente a recarregar a bateria. De maneira muito prática, isso ajuda a gente a não sentir tanto o peso do dia a dia e do trabalho ao longo do ano. Sem falar dos feriados e das emendas de feriados que a gente cumpre todas. Nenhuma escola abre no feriado, não tem aula, não tem nada no feriado, então a gente ganha essa folga também. Uma das coisas que as pessoas mais esperam nos seus empregos é tirar férias, é sair de folga, é poder viajar. E ser professor é você saber exatamente quando que você vai folgar, quando que você vai tirar férias. Isso é uma informação super valiosa e te ajuda a planejar. Te ajuda, de repente, se você quiser e puder planejar viagens, marcar viagens, comprar passagem, hospedagem, enfim. Ficar em casa com a família, curtir um final de semana, se organizar com calma para fazer o Natal em família. As férias e as folgas que nós professores temos, seguramente é a melhor coisa de trabalhar nessa profissão. É muito bom estar em sala de aula, é muito bom poder criar, é muito bom ser admirado e ser respeitado pelos alunos, pelos pais dos alunos, mas é muito bom sair de férias. É muito bom viajar. Se você assistiu até aqui, o meu muito obrigado. Esse vídeo faz parte de todo o nosso projeto lá do site escolapublicapodcast.com.br. Se você ainda não escutou nosso podcast, dá um pulo no site, escuta através dos seus agregadores de streaming, qualquer um, estamos lá sempre. Segue a gente nas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram, estamos lá. Twitter,
Digita Escola Pública Podcast, você vai achar a gente. Em mais de 110 episódios, provavelmente tem algum tema que te interesse, que você queira e goste de ouvir. Muito obrigado e até a próxima.